Olá, bem-vindo ao Radar News, as últimas notícias da aviação no Brasil e no mundo. Embraer avança nos programas Legacy 450 e 500. Petrobras dificilmente mudará preço do querosene para a aviação. FAA faz alerta para passageiros sobre o uso do iPad. Simulador de voo disponível no Rio Grande do Sul tem ângulo de visão de 200 graus. EADS e Fim Mecânica planejam novo turbo-hélice ATR. ANAC certifica nova manobra para pouso que promete reduzir tempo de ponte aérea. Moradores do Rio de Janeiro fazem protesto contra excesso de helicópteros. Azul deve acolher tripulantes demitidos pela Gol. O Programa de Desenvolvimento da Embraer para os jatos executivos 500 de categoria mid-size e alcance de 5.600 km atingiu vários marcos importantes recentemente, que também incluem o segundo e terceiro protótipo. Simultaneamente, teve início a fase de definição conjunta para a nave irmã, o jato executivo Mid-Light Legacy 450, com alcance de 4.200 km. Há mais de 800 engenheiros da Embraer apoiando os esforços técnicos para a certificação das aeronaves pela ANAC no Brasil, FAA nos Estados Unidos e EASA na Europa, além de outras autoridades de aviação, mercados-chave em todo o mundo. As aeronaves serão as únicas em suas categorias equipadas com comandos de voos eletrônicos fly-by-wire de última geração, que aumentam o conforto operacional e dos passageiros, ao mesmo tempo que reduzem a carga de trabalho do piloto e o consumo do combustível. Um passageiro da Delta Airlines fez um vídeo no mês passado onde pássaros chocaram-se contra um dos motores do avião depois da decolagem no aeroporto de Nova York. A filmagem ficou boa, mas o passageiro usou seu iPad, o que, segundo a FAA, foi ruim. O passageiro Grant Cardone contou que, após seu vídeo se tornar público, ele recebeu uma carta da FAA dizendo que a mesma não iria tomar medidas contra ele, mas que manteria o material nos arquivos por 2 anos. Depois disso, presumindo que Cardone não cometa outras infrações, o registro será eliminado. A FAA disse em sua carta que a transgressão das regras de desligar equipamentos eletrônicos em voo por Cardone poderia ter afetado a segurança do voo. Após a colisão com os pássaros, o avião retornou e pousou em segurança com apenas um motor. Dificilmente a Petrobras discutirá mudanças na fórmula de cálculo do querosene de aviação. O importante analista do mercado de petróleo sugere que a Petrobras utilize uma fórmula de cálculo mais suave, baseando-se no mercado internacional ao invés do custo de importação, uma vez que a maior parte do querosene consumido no Brasil é produzido no país. Para Adriano Pires, diretor do CBIE, o fato de a Petrobras não ter uma política transparente, fundamentada e clara do preço dos combustíveis é o motivo para a reclamação das empresas aéreas em relação ao querosene. Dentro da lógica do subsídio, que considera errada, Pires sugere uma forma de acomodar os interesses do setor aéreo, cobrar a paridade de importação no querosene destinado a viagens internacionais e apenas o preço internacional para viagens domésticas. A Petrobras não se pronunciou. A Azul Linhas Aéreas Brasileiras se manifestou favorável a abrigar os tripulantes demitidos pela Gol Linhas Aéreas Inteligentes no começo do mês de abril. A informação teria vazado do Sindicato Nacional de Aeronautas, o SNA, após uma breve negociação entre as companhias. De acordo com o sindicato, a Gol já havia enviado os contatos à chefia da Azul e a mesma entraria em contato com os tripulantes e futuros candidatos ainda na primeira semana de maio. Através da sua assessoria de comunicação, a Azul esquivou-se, informando que tais candidatos terão que fazer a sua parte, tendo que passar por avaliações. O SNA, em seu informativo, manifestou agradecimento às duas companhias pela atitude tomada, prestando um suporte a todos os prejudicados na demissão. A ANAC certificou na tarde do último sábado um voo teste da Gol com uma nova manobra de aproximação e pouso que reduz o ruído, diminui o tempo de viagem de 3 a 4 minutos, economiza combustível e reduz o CO2 na atmosfera. A manobra consiste em reduzir a altitude gradativamente de 1.500 para 300 pés a partir da zona norte do rio, o que permite melhor visualização da pista.
Para o passageiro, a mudança do procedimento é imperceptível. O procedimento será inicialmente adotado nos voos São Paulo-Rio e 23 dos 120 aviões da frota da Gol estão habilitados a adotá-lo. Neste vídeo, percebemos que não é apenas de disciplina que uma rotina militar é feita. Oficiais também se divertem durante seus voos. Este e outros vídeos interessantes você confere em nosso site aeromais.com.br. Chegou a Porto Alegre, um simulador de terceira geração, tão perfeito que o aluno chega a ficar tenso, suar e até enjoar ao testar suas habilidades. O Redbird, totalmente computadorizado com programas da Microsoft, é o primeiro do gênero para aprendizes de piloto no Brasil e está à disposição de alunos do Aeroclube do Rio Grande do Sul. A primeira grande diferença em relação a equipamentos anteriores é o ângulo de visão de 200 graus. Outros simuladores apresentam apenas 60 graus de ângulo visual. A segunda vantagem é a suspensão, que permite sentir no corpo todas as curvas, subidas e descidas projetadas no computador. Existem outros aparelhos de última geração no país, mas são usados por companhias aéreas para treinar pilotos de jatos. O Redbird é para quem nunca pilotou um avião. Cerca de 200 moradores de bairros da Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro se reuniram ontem no heliporto da Lagoa Rodrigo de Freitas para protestar contra o excesso de voos de helicópteros na região. Os manifestantes reclamam que não há fiscalização e os helicópteros têm infringido as regras de voos, que exigem que as aeronaves voem 120 metros acima do ponto mais alto. Os moradores informam que representantes do DCEA, órgão oficial destinado a controlar o espaço aéreo, explicaram não ter como fazer a fiscalização. Durante o ato, os moradores recolheram assinaturas para um abaixo-assinado que deve ser entregue na prefeitura. Os donos da ATR, EADS e Fim Mecânica avançam com os planos de construir uma nova aeronave turbohélice maior, podendo contar com novos parceiros para o projeto. O interesse na nova aeronave de 90 lugares é certo. O presidente da Fim Mecânica disse durante cerimônia de entrega da aeronave de número 1000 da ATR que, em parceria com a EADS, um projeto novo está sendo cuidadosamente examinado frente às necessidades do mercado. O presidente da ATR disse que as discussões estão em andamento com 20 companhias aéreas para definir os detalhes. O programa de desenvolvimento de uma nova aeronave deve custar cerca de 3 bilhões de reais. A ATR já está em conversações com a Pratt & Whitney e General Electric sobre novos conceitos de motor. Esta edição do Radar News fica por aqui. Mais notícias e eventos sobre a aviação você encontra em aeromais.com.br. Até logo!